Saúdo a todos com a paz do Senhor. Momentos de alegria, né? Mais uma vez fazendo mais um vídeo aqui para colocar no YouTube, né? Nesta manhã, segunda-feira, dia 11, né? No caso de 4 de 2022. Queremos dizer que é um vídeo adereçado um pouco à palavra de Deus, né? Com um pouco de zoada. Estou vindo aqui da Quixaba mais uma vez, da casa de minha filha, né? Vim resolver alguns afazeres e aqui estou me voltando para Paulo Afonso, Bahia. Quero dizer a cada um nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, qualquer momento que ouvir este vídeo, que venha refletir um pouco na palavra de Deus, né? Porque quando Jesus disse: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado." Aí a Bíblia diz que a condenação é essa: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Porque os caminhos das trevas são mais. O caminho do mundão, esse mundo que a Bíblia diz, é o mundo sistema, né? E quero dizer mais uma vez que todos, quanto ouvirem esse vídeo, que reflitam um pouco e procure em ler a palavra de Deus e guardar os mandamentos, porque os dias estão próximos, Jesus está voltando e os dias estão se aproximando a cada dia. Cada dia nós vemos as coisas se fechando e nós sabemos que a vinda de Jesus está próxima. E se o homem descer a sepultura sem estar com a vida em comunhão com Deus, segundo a palavra de Deus, ele vai sofrer as consequências lá no juízo final, né? No juízo final. E quero dizer que cada um que for ouvindo a palavra de Deus, vá lendo a Bíblia para observar o que a gente ensina, mas precisa a pessoa aprender e observar o que é que a palavra de Deus manda fazer. Primeiro, que a palavra de Deus não deixa brecha para a pessoa viver uma vida em comunhão com Deus se ele vive na prática do pecado. De maneira nenhuma. Se ele vive na prática do pecado, então ele não vive em comunhão com Deus. Muitas das vezes as pessoas dizem que tem Deus na vida, mas não vive em comunhão com Ele, guardando os mandamentos. Aí às vezes as pessoas dizem: "Mas é muito difícil, quem é que guarda os mandamentos?" Como é que guarda os mandamentos se a pessoa é pecador? Só que aí entra a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que há pecado que não é para a morte. Esses são os pecados que a gente já vivemos deles, mas que existe a prática do pecado, essa é que leva o homem à morte. E a Bíblia diz que o que separa o homem de Deus é o pecado. Então, se a gente descer a sepultura separado de Deus, não tem como alcançar a vida eterna, porque Jesus mandou ser fiel até a morte. E como é que a gente pode ser fiel se não guarda os mandamentos, se não vive em adoração a Ele, ao próprio Deus? Aí fica uma reflexão para cada pessoa. O que é que tem que fazer para guardar os mandamentos? Ler a Bíblia, orar e buscar a face de Jesus, buscar a face dele.
Certa vez Deus falou lá em Israel, Ele disse: põe a boca no pó, e talvez haja esperança. A gente é uma prova que a gente não tem merecimento de salvação. É verdade que a gente não temos merecimento de salvação, mas aí é onde entra a misericórdia de Deus. E a salvação, Ele veio para todos. Quando uma certa vez lá em Israel, Deus permitiu uma praga de cobra, e essas cobras, ela pegava no carcanhar do povo, e na hora que pegava, aquelas pessoas já morriam, era sem cura. Eles morriam por causa da rebeldia, da desobediência a Deus, e Deus permitiu essa praga para que acontecesse esses fatos lá em Israel. Então, Deus, vendo que não era bom aquela situação para o povo, mesmo com ele rebelde, aí Deus agora falou com Moisés, disse: olha, Moisés, faça uma réplica, ou seja, de uma cobra, e coloque em um monte, em tal monte, para que quando esse povo for mordido por essas cobras, quando ela olhar para aquela réplica daquela cobra que está lá, esse povo não morra. Veja o amor que Deus tem por o ser humano. Ainda fez isso. Falou com Moisés, e Moisés fez o que Deus mandou. Fez aquela réplica daquela cobra lá, né? Semelhança de uma cobra. E aí, quando as cobras mordiam do carcanhar do povo, aí o povo olhava. Quem queria olhar, olhava para aquela réplica daquela cobra, e aquelas pessoas não morriam, era curado. Então, nos dias de hoje, o que é que acontece? Deus, no Velho Testamento, na lei de Moisés, era dentro por dentro e olho por olho. Então aí Deus agora disse: não, eu vou enviar meu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou o filho dele, Jesus, e todo aquele que aceita Jesus como único salvador de sua vida, ou seja, que olha para Jesus, que se converte, renuncia seu pecado, aí alcança as misericórdias, porque ele disse: eu não me lembro o tempo da ignorância. Quando a pessoa peca, depois se arrepende, entrega a vida para Jesus, aí Jesus perdoa os seus pecados. Quando ele um dia desce a sepultura, agora vai alcançar a vida eterna, porque isso é bíblico, e nós temos que acreditar no que está na palavra. Quando Jesus disse: passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Eu estou indo aqui no carro, irmãos, no rumo a Paulo Afonso, né, vindo da Quixaba. Aí tem algumas trepidaçãozinhas, né, e o vídeo pode não ficar muito bom, mas o importante, como eu sempre tenho falado, o importante é a palavra de Deus, né? Eu sempre gosto de gravar o vídeo do carro, por causa que eu vou só, e aí não tem ninguém para pedir. Às vezes eu estou em casa, e quando começo a gravar um vídeo ou de uma palavra de Deus, ou ler até uma palavra, mesmo se está gravando o vídeo, e chega alguém para eu resolver alguma coisa, aí fica dificultando. Por isso que eu gosto mais de gravar no carro, porque aqui no carro está eu sozinho, só eu e Deus. Aí fica melhor. Então, assim, não prego religião, como costumo falar, eu prego a palavra de Deus, prego Jesus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu preciso pregar a palavra, não placa de igreja, não dominação nenhuma, e sim a palavra de Deus.
Eu, pela misericórdia de Deus, eu congrego nas Assembleias de Deus, né, na Assembleia de Deus, Ministério Missão de Belém, mas eu aconselho a cada um que procure uma congregação para congregar. Procure uma congregação, não a direção qual a congregação. Procure uma congregação que tenha ensino de salvação e vai ouvir a palavra para saber como é que a gente precisa alcançar a vida eterna. A vida eterna não se alcança de qualquer maneira. Deus disse: eu porém dois caminhos, um que leva à vida eterna e outros que leva à condenação eterna. Então aí fica a critério do homem, a escolha de cada um, procurar qual é o caminho que ele quer. O caminho que leva à vida eterna é o caminho que a pessoa vive uma vida aqui em comunhão com Deus. Porque sem comunhão com Deus, a Bíblia diz, sem a fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé e obra, porque a Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta como a carne sem o Espírito. Então a fé, ela tem que andar junto com as obras. Então essas obras, nós temos que ter cuidado, porque tem pessoas que acham que ele, dando alguma coisa às pessoas necessitadas tal, e aquilo ali está o suficiente para a salvação. Não. Isso aí é uma obrigação do ser humano, que ele seja cristão ou não. É uma obrigação que nós temos de ajudar o necessitado mais fraco de que a nossa situação. É uma obrigação. Isso aí não é salvação. A salvação é o homem viver uma vida em comunhão com Deus até a morte, em adoração a Deus até a morte, porque Jesus, o que ele quer do homem é que o homem adore a ele. Mas as pessoas às vezes confundem uma coisa com a outra, e não pode confundir. Não pode se confundir uma coisa com a outra, não, de maneira nenhuma. A gente temos que viver uma vida em comunhão com Deus para que um dia alcance a vida eterna. E eu agradeço a oportunidade nesta manhã em nome de Jesus.